Bom dia, acadêmicos de Direito do 7º período matutino da Univale. Eu sou Eliezer Cardoso, minha formação técnica começou no Exército Brasileiro em 1989, em 1995 ingressei no Bombeiro Militar e a partir de 2012 tive uma experiência muito interessante na proteção e defesa civil. A minha formação acadêmica é em gestão ambiental, com uma especialização em inteligência criminal. Quero agradecer imensamente o acadêmico Marconi Dagnoni pelo convite e também ao professor Alexandre Pris por trazer um tema relevante, um tema importante dentro da nossa legislação, que é a requisição administrativa, que na verdade é um ato administrativo unilateral e autoexecutório, que consiste na utilização de bens ou serviços de particulares pelo poder público. Isso ocorre em tempo de guerra ou em perigo iminente, num caso de eventos adversos, por exemplo. Como o nosso país ele tem uma cultura de paz, então geralmente essa ferramenta é utilizada em eventos adversos, tendo origem de fenômenos naturais ou mesmo através de uma questão tecnológica, ou seja, algum evento adverso provocado pelo homem. Eu gostaria de fazer, utilizando aí a nossa experiência profissional, um paralelo do que está escrito na Constituição, lá no inciso 25, no artigo 5º, que trata, desse tema, a requisição administrativa, e como funciona na realidade na prática, principalmente agora, a partir de 2012. Tenho alguma experiência desde 1991, quando trabalhava no Exército Brasileiro, algumas enchentes em Blumenau, e realmente na época necessitamos fazer algumas requisições administrativas de colégios para transformar em abrigo, embarcações principalmente, é muito requisitado nesse período. Em 2008 tivemos um evento adverso de grandes proporções no Morro do Baú, onde tivemos no nosso estado uma quantidade elevada de óbito, uma média de 135, tendo até hoje ainda uma pessoa desaparecida. Então, mesmo com esse alto índice de morte, não foi suficiente para que o governo federal se sensibilizasse e criasse uma política pública específica para que os estados e municípios pudessem melhorar esse atendimento à sociedade, através de ferramentas públicas. Como evento de 2011, no estado do Rio de Janeiro, houve uma sensibilização do governo federal. Então lá morreu mais de 1.000 pessoas e aí o governo federal queria a Lei 12.608, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, criando um Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde nesse conselho está o Ministério da Integração, Ciência e Tecnologia, da Saúde, Ministério da Defesa, ou seja, a principal estrutura do governo à disposição da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está dentro do Ministério da Integração. Então surge o sistema. E o sistema nada mais é do que algo para unir coisas diferentes. E o que são essas coisas diferentes? Os órgãos e as pessoas jurídicas existentes dentro da nossa sociedade. O Brasil é um país muito desorganizado. Esses eventos adversos eles causam muito danos e prejuízos, e isso sai caro pela desorganização. Então, a partir de 2012 a gente começou a evoluir e cria-se, digamos assim, novos métodos para que os municípios, o Estado e a própria União possam desenvolver esse atendimento à coletividade diante de um perigo iminente, sem mesmo ter que fazer a aquisição administrativa, porque na prática hoje a gente trabalha com acordos, são planejamentos, são feitos antes de um evento adverso que coloca a coletividade em perigo. Então podemos citar como exemplo uma forma de estrutura. Ela desenvolveu 5 pilares, que é a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação. E ela dividiu em 2 períodos, o período de normalidade, que é quando as coisas fluem numa rotina, e o período de anormalidade, quando ocorre um evento adverso e a Prefeitura, o Estado, a União tem que parar a sua rotina e atender a população de uma forma diferenciada, utilizando toda a sua capacidade, principalmente de segurança pública, saúde, assistência social e infraestrutura, e deixar à disposição para que
o município o mais rápido possível ele volte à sua normalidade. A gente chama isso de resiliência. Dando algum exemplo, né, de requisição, alguns casos interessantes, por exemplo, em 2008 no Morro do Baú teve que se utilizar tratores, até animais, né, para exercer força motriz. Em simulado, ano passado, por exemplo, o Exército, junto com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, foi desenvolvido um simulado na nossa região, onde envolvia 3 municípios, Itajaí, Blumenau e Pomerode. E num determinado momento, já no final da operação, que durou uma semana, tínhamos o acúmulo de 15 óbitos e não tinha lugar mais na cidade, na região, para preservá-los, para poder identificá-los posteriormente, e necessitamos de alguma ferramenta que viesse suprir essa necessidade. Ao invés de fazer uma requisição administrativa, a gente primeiramente faz uma solicitação. E nesse caso, coincidentemente, dentro de um planejamento regional, temos uma ferramenta chamada GRAC, que é o Grupo de Resposta a Ações Coordenadas, que nada mais é do que um banco de dados de todas as instituições e organizações ou pessoas que trabalham como voluntário para que possam se juntar junto com o poder público e resolver um problema da coletividade. Tínhamos lá um parceiro que tinha um caminhão frigorífico na transportadora, e desde o momento que o Exército solicitou o período, né, dessa ferramenta, em 15 minutos ela estava no pátio da universidade, que tinha no plano essa responsabilidade de fazer o reconhecimento desses corpos, né, utilizando os seus profissionais de medicina e juntamente com o Instituto Geral de Perícia. Então é só um exemplo de como esse ato administrativo é importante, porque numa necessidade real, muitas vezes o tempo ele pode fazer diferença entre a vida e a morte das pessoas. O paralelo que gostaríamos de traçar é que hoje existem novas ferramentas, como a Lei 12.608 já citada, que através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que une Estado e município, podemos desenvolver formas de não precisar chegar nesse ponto. Mas, se necessário for, existe essa ferramenta. Como que o município age hoje? Então existe um Sistema Nacional denominado S2ID, e através desse sistema, que nada mais é do que um site que está à disposição dos 5.000 e quase 6.000 municípios aí da nossa federação, para que assim que ocorrer qualquer evento adverso, ele possa já gerar um informativo preliminar para que o Estado e a União já fiquem sabendo que o município está tendo alguma crise, algum problema que ele tem que resolver. Se esse problema o município não tiver capacidade de atender, ele vai pedir recursos complementares para o Estado ou para a União. Então se criou instruções normativas, e através de instrução normativa da União, o Estado de Santa Catarina, por exemplo, tem instrução normativa própria, pautada nessa instrução normativa da União. Ali vai estar todo o regimento para que o município possa se enquadrar para receber esses recursos adicionais. Então, nível 1, nível 2, nível 3 são as possibilidades de eventos, na sua intensidade e magnitude, que se ficou convencionado no Brasil, para que o município possa desenvolver o seu processo de decretação de emergência ou estado de calamidade pública. Quando ele faz esse decreto de emergência ou calamidade pública, ele cria esse regime jurídico especial, possibilitando ele fazer contratações de serviços de pessoas, quebrando, por exemplo, a Lei 866, que é sobre as licitações. Então ele quebra essa barreira jurídica, quebra a burocracia para poder atender a coletividade durante um perigo iminente. Então, a partir do momento que ele faz esse decreto, ele entra nesse regime. O sistema S2ID, o Sistema Integrado de Informação sobre Desastre, ele já tem inserido praticamente todos os modelos de documento. Vocês imaginem como é a nossa gestão pública, a qualidade dos nossos servidores públicos ainda está muito aquém daquilo que deve ser. Então os municípios eles encontram muita dificuldade porque não se preparam, e não se preparando tem dificuldade de fazer esse atendimento de forma eficiente, que é otimizando os recursos que estão disponíveis. Esses recursos são nossos,
né, são um dos contribuintes, e por não ter essa preparação, por não ter esse planejamento, né, acaba tendo um custo muito elevado. Rapidamente passar o que consiste esse processo, para que vocês entendam que ele realmente ele é um processo jurídico, né? Então, por experiência, nos 7 anos que eu atuei na proteção e defesa civil, e acabei viajando pelo estado, quando não encontrava um município que tinha um coordenador específico, eu já perguntava se o assessor jurídico estava disponível, porque é um profissional que rapidamente ele entende o processo, porque o processo nada mais é do que você escrever de uma forma cronológica tudo aquilo que aconteceu. Então, ele vai compor vários documentos, dentre eles uma declaração da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para que o município possa gerar um decreto municipal. A partir dali, ele vai preencher um DEMAT, que é a Declaração Municipal de Atendimento à Emergência. Ele vai preencher o FID, que é um formulário de informação sobre o desastre. Ele vai preencher um portfólio de fotos, que seria um relatório fotográfico do evento, com coordenada geográfica. Como estamos no Brasil, um país muito honesto, né? Então não precisamos nos preocupar com os detalhes. Mas essa política pública, vocês podem ter certeza que ela nasce já dentro de uma ética, uma moral muito diferenciada, e o estado de Santa Catarina é um exemplo disso. Hoje ela é referência, né, na América Latina, simplesmente porque uma equipe de pessoas em 2011 se reuniram e resolveram, né, fazer diferente, né, uma política pública realmente para as pessoas. Até recomendo vocês acessarem, né, o site da Defesa Civil do Estado, sdc.sc.gov.br, ou só coloco lá Defesa Civil Santa Catarina e vai trazer esse projeto que começou em 2013 e vai até 2029. Então, era esse o paralelo que eu queria traçar, né, trazer o que está escrito lá na Constituição de 1988, que trata da questão da requisição administrativa, né, uma imposição do poder público, uma decisão unilateral, e hoje a gente continua fazendo isso, mas de uma forma muito agradável, até posso dizer, porque a gente trabalha junto com os empresários, pelo menos trabalhava, né, que agora eu não estou mais dentro do sistema, e em março eu acabei passando aí o bastão para o Daniel Bazanella, que assumiu a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil da Regional Itajaí. Então era isso, acho que é um paralelo bem legal e com certeza virão novos vídeos aí para a gente estar informando de uma forma mais técnica como é que funciona esse sistema. Era só para vocês terem uma noção e gostaria de fechar deixando bem claro que hoje existe um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o nome já diz um sistema, não é um órgão. Se tiver visão de órgão, seria um órgão centralizador, então ele centraliza as demandas e já distribui para todas as setoriais de governo e de parceiros, e nesse caso entra pessoa privada, para resolver o problema o mais rápido possível. Essa é a ideia, né, da nova política pública proteção e defesa civil. Assim que ocorrer uma crise, a greve dos caminhoneiros foi um grande exemplo disso, a sociedade deve se unir e juntos com o poder público, que numa situação de crise no Brasil ele é representado pela proteção e defesa civil. Aí nós temos nas 3 esferas, a municipal, a estadual e a federal. Novamente agradeço a Univale, principalmente o acadêmico, né, como já foi mencionado, o nosso amigo Marconi Dagnoni, professor Alexandre Pris, e eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao nosso amigo RC, Roberto Carlos, que através do Cleide Verá, a sua agência aí de marketing digital, proporcionou, né, esse encurtamento de distância, porque no dia 30 eu não vou poder estar aí com vocês, né, estarei no evento em Florianópolis, felizmente recebendo uma homenagem aí pelos 7 anos prestado à proteção e defesa civil do estado de Santa Catarina. Acadêmicos do 7º período do curso de Direito da Univale, um forte abraço e pesquisem sobre a proteção e defesa civil, tracem um paralelo, né, lá com o inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal e com certeza, melhor do que eu, vocês vão conseguir de repente construir um artigo aí para que a sociedade entenda, né, o que é a requisição administrativa e como que ela é aplicada hoje na prática, principalmente aqui em Santa Catarina. Um abraço a todos.